Sou Luzane Neres e este é o seu Café com Informação. Tem algo ainda mais essencial que produzir, é estar atualizado. Porque o produtor que acompanha as movimentações do setor, que entende tendências, riscos e oportunidades, se antecipa. E é justamente para isso que o Café com Informação existe. Para te ajudar a ler o cenário com clareza, conectar os pontos e tomar decisões mais seguras dentro e fora da porteira. Pega a tua xícara e vem comigo. As exportações de mel natural do Brasil vivem um momento que merece atenção. Depois de um crescimento expressivo em 2024, o ritmo se manteve forte em 2025, impulsionado principalmente pela demanda dos Estados Unidos, que seguem como principal destino do produto brasileiro. Em 2024, o Brasil exportou 37 mil toneladas de mel, um aumento de 32% em relação ao ano anterior. A receita chegou a 100 milhões de dólares. O Paraná teve papel de destaque. Em 2024, foi o quarto maior estado exportador. Em 2025, subiu para a terceira posição. Minas Gerais se manteve na liderança, seguido pelo Piauí, com Santa Catarina e São Paulo, completando o grupo dos 5 maiores. Os Estados Unidos continuam como o grande motor dessa expansão, com mais de 80% do total exportado pelo Brasil nos primeiros meses de 2025. Isso mostra o tamanho da dependência, mas também a dimensão da oportunidade num dos mercados mais competitivos do mundo. Outros países como Canadá, Alemanha, Reino Unido e Países Baixos e Israel também ampliaram suas importações, com destaque para o crescimento acima de 200% de Israel. O mel é um produto natural, mas seu mercado exige estratégia, planejamento e informação o tempo todo. Em um setor que cresce rápido, quem se mantém informado consegue entender para onde o mercado caminha, como se posicionar e como transformar oportunidades em resultado. Pesquisadores brasileiros e norte-americanos identificaram uma molécula natural capaz de superar o desempenho de pesticidas tradicionais. Um avanço que pode mudar a história dos bioinsumos no campo. A descoberta veio de um fungo coletado no Parque Estadual da Floresta do Rio Doce, em Minas Gerais. O trabalho envolveu pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, da Embrapa Meio Ambiente e do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mostrando como a ciência colaborativa abre novas fronteiras para a agricultura. Ao analisar o fungo, os cientistas identificaram a ação herbicida e antifúngica. Um deles se destacou, um composto natural nunca descrito antes na literatura. Nos testes, esse composto 2 apresentou desempenho superior a herbicidas sintéticos amplamente utilizados, como glifosato e glomazona. Em pequenas concentrações, ele foi capaz de inibir a germinação de plantas daninhas e reduzir o crescimento de espécies utilizadas em bioensaios. Essa descoberta traz uma reflexão importante. Quanto mais a ciência avança, mais fica claro que a sustentabilidade não está em mandar o produtor produzir menos, mas em entregar ferramentas melhores. Num cenário que cobra produtividade e responsabilidade ambiental ao mesmo tempo, entender e acompanhar esses avanços não é luxo, é questão de competitividade. Ficar desinformado significa ficar para trás. Conhecer descobertas como essa ajuda a planejar o futuro, reduzir riscos e abrir novas oportunidades para o agro brasileiro. A ciência está mostrando o caminho. Cabe a nós acompanharmos esse movimento com atenção e visão de longo prazo. A Constituição de 88 colocou o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental e estabeleceu o dever do poder público de criar e cuidar de áreas especialmente protegidas. Foi nesse contexto que nasceu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SINUC, um conjunto de categorias que define como cada área deve ser preservada e qual o grau de restrição ao uso dos recursos naturais. Mas na prática, só declarar uma unidade de conservação não tem garantido a proteção da biodiversidade. Em muitas regiões, a realidade fundiária segue em conflito com o que está no papel. Nas unidades onde o domínio público é obrigatório, a proteção efetiva só acontece
quando o Estado desapropria os imóveis privados dentro dos limites da área. É nesse ponto que a compensação ambiental prevista na Lei 9.985 ganha destaque. Esse mecanismo obriga empreendimentos de grande impacto ambiental a destinar recursos para a criação, gestão e regularização fundiária de unidades de conservação, especialmente as de proteção integral. O problema é que muitas unidades de conservação de domínio público continuam como um passivo fundiário enorme. Proprietários privados seguem dentro das áreas por décadas sob um regime de transição que era para ser temporário e acabou virando rotina. O Estado não desapropria, os particulares ficam limitados e a gestão ambiental não se completa. Ao mesmo tempo, há recursos de compensação ambiental disponíveis, muitas vezes em valores significativos, que não são direcionados para a finalidade mais urgente: regularizar a propriedade das terras dentro dessas unidades. O modelo jurídico permite e até incentiva que essa verba seja usada em desapropriações ambientais, mas faltam planejamento, prioridade administrativa e definição clara de áreas prioritárias, como regiões com maior pressão de degradação ou comunidades vulneráveis. Enquanto isso, o direito fundamental ao meio ambiente fica parcialmente descumprido. Não há como garantir a proteção prometida se o setor público não assume a titularidade das áreas que precisa gerir. Você já parou para pensar no peso da tributação nas contas de quem produz? A Comissão da Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou um passo importante para aliviar esse custo. Um projeto de lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para produtores rurais. Pelo texto, quem tiver resultado anual de até R$ 508.320 ficará isento do imposto. Parece apenas uma mudança contábil, mas na prática significa fôlego para investir, produzir e manter a atividade viva no campo. O projeto altera a legislação atual e traz um ponto muito importante. O valor da isenção será atualizado todo ano pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Isso evita que a inflação corroa o benefício com o tempo. Os produtores rurais já lidam com riscos que poucos setores enfrentam. Preços que sobem e caem, clima imprevisível, doenças, pragas, custos de insumos que variam em poucos dias, enquanto outras atividades conseguem planejar com mais estabilidade. O campo trabalha com muito mais incerteza. Por isso, dar respiro tributário não é um presente, é uma ferramenta de sobrevivência. A tributação precisa acompanhar a real capacidade de contribuição. Não é justo cobrar de quem produz mais do que a sua realidade permite. Com a nova faixa, pequenos e médios produtores ganham espaço para investir, aumentar a competitividade e continuar entregando alimento, emprego e renda ao país. Outra mudança importante é a redução da burocracia. Produtores que se enquadrarem na faixa isenta não precisarão fazer a declaração anual de ajuste. Menos papel, menos tempo em sistemas, mais foco na propriedade. O projeto ainda segue para outras comissões, mas já mostra um sinal. O país começa a entender que o campo precisa de políticas mais alinhadas à sua realidade. E é por isso que estar informado importa tanto. É a informação que mostra o que está mudando e como isso impacta o presente e o futuro de quem levanta o país todos os dias. Um estudo publicado por pesquisadores de várias instituições de renome reforça algo que o Brasil precisa ouvir com atenção. Nas últimas décadas, o país aumentou sua produtividade agrícola em 110%, graças a um investimento público estratégico em pesquisa. De cada R$1 investido em pesquisa na Embrapa, R$17 retorna em benefícios para a sociedade. Esse resultado não veio por acaso. Quando a Embrapa foi criada, o país adotou um modelo desenhado para a realidade brasileira. Em vez de ter um único grande centro de pesquisa, o Brasil espalhou a Embrapa pelo território. Hoje são 43 unidades estudando biomas, climas, pragas e solos, de regiões totalmente diferentes entre si. O modelo descentralizado explica mais da metade dos ganhos de produtividade apontados pelos pesquisadores. Foi assim que o país escapou do chamado desajuste tecnológico e do erro de importar soluções que não funcionam para a nossa realidade. Com a Embrapa, a inovação foi direcionada
para o que era prioritário para a segurança alimentar: feijão, mandioca, milho, arroz, soja, trigo e outras culturas estratégicas. A pesquisa virou tecnologia e a tecnologia virou produtividade. Num momento em que o mundo discute segurança alimentar, crise climática e disputa por produtividade, entender esse tema não é apenas importante, é estratégico. Investir em pesquisa não é custo. É o melhor negócio que o Brasil já fez e ainda pode fazer. A pecuária de cria sempre foi fundamental, mas pouco medida no Brasil. Agora, um estudo da Universidade de São Paulo, com 280 propriedades, traz um panorama que muda a maneira de enxergar esse segmento. Segundo a pesquisa, 61% dos produtores pretendem aumentar o rebanho, enquanto quase 4% planejam reduzir o efetivo. É um indício claro de confiança mesmo em um ambiente de ciclo pecuário, clima desafiador e custos voláteis. O estudo mapeou fazendas com média de 3.200 hectares e rebanhos com 2.600 animais. Os produtores têm em média 23 anos de experiência e 30% dependem exclusivamente da cria como fonte de renda principal. Quando o assunto é gestão, o cenário mostra avanço, mas também um alerta. Mais de 70% utiliza alguma ferramenta de gestão, mas apenas 19% fazem análise do investimento. Isso significa que a maioria decide sobre compra de insumos, expansão de área, retenção de fêmeas ou melhorias na pastagem sem calcular o retorno de forma estruturada. É um sinal claro de que profissionalizar ainda é uma jornada longa, mesmo entre produtores experientes. A estratégia produtiva também está mudando. 71% trabalham apenas com bovinocultura de corte, mas 21% já operam em sistemas de integração lavoura-pecuária e 6% em modelos integrados com floresta. São sistemas que aumentam a produtividade, melhoram o solo e reduzem o risco climático. Outro dado relevante é a sucessão familiar. 64% esperam que a atividade continue na família, 20% não têm essa expectativa e 16% ainda estão em dúvida. Em um setor que exige cada vez mais gestão, tecnologia e visão empresarial, sucessão sem preparo pode ser um risco. O estudo mostra que, assim como países líderes, como Estados Unidos e Austrália, o Brasil começa a construir uma base mais sólida de informações sobre a cria. Sem dado, nenhum setor fica eficiente. Conhecer o tamanho dos rebanhos, a prática de produção, a realidade das famílias e a qualidade da gestão ajuda a planejar políticas, investimentos e tecnologias. Se o Brasil quer fortalecer o início da cadeia da carne, esse é o caminho. Mais informação, mais transparência e menos decisão baseada apenas em intuição. Em 2023, durante uma palestra da Scott Consultoria, numa propriedade da Agropecuária CFM em São Paulo, eu ouvi uma frase que ficou: 2026 seria o ano da pecuária. Naquele momento, parecia uma previsão distante. Hoje, com os dados mais recentes, para mim fica claro que aquela projeção começa a fazer muito sentido. A evolução tecnológica foi decisiva para prolongar a fase de maior oferta de fêmeas, uma fase que, em tese, já deveria estar perdendo força, mas se estendeu por um motivo claro: o custo relativamente baixo da ração em relação ao boi gordo e a ótima rentabilidade dos confinamentos. Esse cenário incentivou produtores a terminar fêmeas em vez de retê-las, aumentando a oferta de animais prontos para o abate. A exportação absorveu esse excedente e ajudou a sustentar os preços, evitando uma queda ainda maior no mercado interno. Mesmo assim, ao longo de 2025, o boi gordo se manteve defasado em relação ao bezerro, piorando a relação de troca. Para o terminador, para 2026, a projeção muda. A expectativa é de menor oferta de gado terminado e produção na participação de fêmeas no abate. Esse movimento geralmente abre espaço para um ciclo de alta no boi gordo. Ao mesmo tempo, a cria deve entrar em fase de valorização, impulsionada pela queda no nascimento após anos de descarte intenso de fêmeas. O cenário internacional reforça essa leitura. Países concorrentes do Brasil, como Estados Unidos, Austrália e Argentina, enfrentam redução de rebanho e menor oferta de gado para o abate. Esse déficit global cria um ambiente positivo para a carne brasileira, mantendo forte a demanda externa. Com menos oferta no mundo e possível redução dos abates aqui, 2026 pode sim ser um ano de recuperação mais consistente de preços
e de melhoria na rentabilidade da atividade. Nesse tipo de cenário, informação não é detalhe, é ferramenta e estratégia. Quando a gente entende os movimentos do ciclo pecuário, deixa de apenas reagir e passa a se antecipar na compra, na venda, na retenção e no investimento. Se você chegou até aqui, leve com você uma reflexão. No campo, quem planta colhe, na vida quem se informa decide melhor. E decidir melhor é o que constrói o futuro. Nos encontramos no próximo Café com Informação, sempre com essa proposta: entregar conteúdo que cabe no seu dia, mas muda a forma como você enxerga o seu negócio. Eu sou Luzeli Neres e te espero no próximo episódio.